Era para ser só um jantar especial, uma comemoração. Uma mulher negra, vestida com elegância discreta, entrou no renomado restaurante Miró, no coração de São Paulo, com os olhos brilhando de expectativa. Não tinha reserva, mas sabia que não precisava. Conhecia bem aquele lugar. Antes que pudesse sequer explicar o motivo da sua chegada, uma garçonete branca se aproximou com o olhar cortante e a voz afiada. A cozinha não está contratando, senhora. Por favor, não atrapalhe os clientes. Tentou responder. Um sorriso tenso nos lábios. O corpo ainda em alerta, mas com calma. Mal conseguiu terminar a frase. Eu só vim... Foi interrompida por um tapa. Seco. Doído. Surreal. Houve silêncio. Uma pausa pesada no salão. Copos tilintando, olhos se virando, mas ninguém se levantando. O gerente assistia de longe sem se mover. Levou a mão ao rosto, mas não chorou. Apenas olhou fundo nos olhos da garçonete, com uma firmeza que parecia dizer: você não faz ideia do que está fazendo. A porta da cozinha se abriu. Um homem alto, de avental escuro, tatuagens nos braços e o rosto fechado, caminhou até o centro do salão. O chefe. O próprio fundador da casa. Nome conhecido, respeitado. Parou ao lado dela, olhou com ternura e segurou sua mão com cuidado. Amor, o que aconteceu? O salão congelou. Ninguém respirava. A garçonete empalideceu. Não entendia o que via. O chefe virou o rosto lentamente para ela. Você bateu na minha esposa? A pergunta caiu como faca em prato de porcelana. E a história só começa aí. O silêncio no restaurante não era de respeito. Era de pavor. Copos parados no meio do caminho até a boca. Talheres congelados a centímetros dos pratos. Ninguém ousava mexer um músculo. A garçonete, antes altiva, parecia encolher diante da presença do chefe. Agora, com os olhos fixos nela, como se visse algo podre em cima do próprio balcão. Ele não gritou. Não perdeu o controle. Mas cada palavra saía da sua boca com a firmeza de quem não admitia dúvida. Repete o que você acabou de fazer. A garçonete tentava formular uma explicação, mas os olhos tremiam. As mãos, que antes gesticulavam com autoridade, agora se agarravam ao avental como se ele fosse um escudo. Senhor, eu pensei que ela fosse alguém da rua. Da rua? Ele deu um passo à frente. E desde quando se agride alguém da rua dentro do meu restaurante? A mulher negra ficou em pé, sem dizer uma palavra. Seus olhos estavam marejados, mas não era de dor. Era da violência silenciosa que conhecia desde menina. Não era a primeira vez que alguém olhava para ela e enxergava lugar errado. Não seria a última. Mas agora, tudo estava às claras, diante de todos. Ela me agrediu sem nem perguntar meu nome. Disse, enfim, com a voz baixa. Me tirou do mundo dela em menos de 5 segundos. E ninguém se mexeu. Alguém aqui viu o que aconteceu? Perguntou o chefe, virando o rosto para os clientes. Silêncio. A maioria abaixou os olhos. Alguns fingiam que estavam distraídos. Outros, constrangidos, apenas balançavam a cabeça. Até que uma mulher, sentada ao lado de um homem de terno, levantou a mão. Eu vi, disse ela. A senhora chegou e foi agredida sem motivo. Ninguém perguntou nada. Foi um absurdo. O chefe assentiu. A garçonete olhou ao redor em desespero. Não havia mais ninguém para defendê-la. Qual é o seu nome mesmo? Ele perguntou. É... Camila. Camila, entrega o avental e sai da minha casa. Agora. Por favor. Foi um engano. Bater em alguém não é engano. É escolha. Camila tirou o avental com mãos trêmulas. E quando passou pela mulher que havia agredido, tentou balbuciar um pedido de desculpas. Não houve resposta. O som da porta batendo atrás dela foi mais alto do que qualquer prato caindo no chão. A tensão no salão começou a se dissolver. Mas ninguém voltou a comer. O chefe se virou para os clientes. Quem não estiver confortável com o que aconteceu, está livre para ir embora. A conta não será cobrada, mas se forem ficar, vão ficar em silêncio e com respeito. Depois voltou-se para a mulher. Pegou sua mão com cuidado. Vamos sair daqui um pouco. Vem comigo. Foram para os fundos do restaurante, onde uma varanda de azulejos antigos dava para um jardim escondido. Um canto particular que poucos conheciam.
Lá, o chefe ofereceu uma cadeira a ela. Sentou ao lado, os cotovelos apoiados nos joelhos, o rosto tenso. Eu devia ter te avisado que ia ser hoje, mas queria que fosse surpresa. Ela respirava com dificuldade. Ainda não tinha processado tudo. O tapa, o silêncio, a humilhação. Depois, o alívio. Mas junto com ele, uma raiva que queimava. Não contra Camila, mas contra o mundo que a tornava possível. Isso não é sobreaviso. Não importa o dia nem o lugar. Sempre tem alguém pronto para lembrar que eu não pertenço. Mas você pertence, disse ele. E hoje todo mundo viu isso. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então riu. Um riso cansado, amargo. Viu? Não sei. Preferiram não ver até que você aparecesse. Sozinha, eu era só mais uma desconhecida perigosa. Bastou eu abrir a boca para levar um tapa. Imagina se eu tivesse respondido de verdade. Ele estendeu a mão, mas não tocou nela. Eu juro que isso nunca mais vai acontecer aqui. Ela olhou nos olhos dele. E fora daqui, silêncio. Ele não tinha resposta. Não havia resposta. Ali, naquela varanda escondida atrás da fachada sofisticada do Miró, um dos restaurantes mais premiados da cidade, estava a verdade escancarada. Até mesmo no espaço onde era parte da casa, ainda podia ser confundida com ameaça. Quando a gente se conheceu, você disse que eu te fazia ver o mundo com outros olhos. Ela disse, encarando o chão. Só que o mundo ainda me vê com os mesmos de sempre. Ele fechou os olhos por um momento. Depois se levantou. Me dá 15 minutos. Ela arqueou uma sobrancelha, mas não perguntou nada. Ele desapareceu pela porta de serviço. Enquanto esperava, o som distante da cozinha voltava a fazer parte do ambiente. Panelas, comandos abafados, vozes se reorganizando. A cidade lá fora continuava girando, impassível. 15 minutos depois, o chefe voltou. Trazia nas mãos uma caixinha pequena, de madeira clara. Ajoelhou-se diante dela sem fazer cerimônia e abriu a caixa. Isso não é um pedido de desculpas pelo que aconteceu, porque não foi culpa minha. E também não é um pedido de casamento. Ela o olhou confusa. É só um convite. Dentro da caixa havia uma chave, prateada, delicada. No verso gravadas as iniciais AL. Amanhã eu vou anunciar que o Miró passa a ter 2 sócios. A chave é simbólica, mas o contrato já está pronto. Ela piscou. Sócia? Não só por ser minha esposa, mas porque esse lugar precisa mudar. E eu não consigo fazer isso sozinho. Quero você decidindo quem trabalha aqui. Quero você na frente das contratações. Quero seu nome na fachada ao lado do meu. E quero que todo mundo saiba disso. Ela pegou a chave. Ficou alguns segundos encarando o objeto. Você tem certeza? Tenho. Silêncio de novo. Mas agora era outro tipo de silêncio. Era o da reconstrução. Levantou-se devagar. Os olhos ainda vermelhos, o rosto ainda marcado, mas o corpo firme. Guardou a chave no bolso e disse com voz baixa: Então vamos começar. E voltou com ele para dentro do restaurante. O retorno ao salão foi como atravessar um campo minado de olhares. Alguns curiosos, outros envergonhados, a maioria apenas calada. O chefe entrou primeiro, mas foi ela quem assumiu o espaço. Caminhou com a cabeça erguida, passos firmes, o rosto marcado ainda pelo tapa, mas a postura inquebrável. Parou no centro do salão. Meu nome é Amanda Lima, disse, com voz clara. A partir de amanhã, serei a nova sócia do Miró. E queria deixar uma coisa bem clara para todos aqui. Ninguém mais vai entrar nesse restaurante e sair machucado por causa da cor da pele. Ninguém. Silêncio total. Um garçom jovem de pele parda desviou o olhar e disfarçou as lágrimas. 2 clientes levantaram discretamente, deixaram dinheiro na mesa e foram embora. Mas a maioria permaneceu. E ouviu. Amanda caminhou até o balcão, onde a antiga garçonete Camila costumava circular com passos apressados e nariz empinado. Passou os dedos sobre a madeira polida. Lembrou-se do impacto na bochecha, do estalo no ouvido, do gosto metálico na boca. Não era só um tapa.
Era o peso de uma estrutura inteira se manifestando numa fração de segundo. E agora, ela estava ali, no mesmo lugar, de pé. O chefe se aproximou. Vou fazer o anúncio público amanhã. Junto com você. Com sua história, se você quiser. Ela assentiu. Mas antes disso, quero conversar com a equipe. Com todos. Um por um. A equipe da noite ainda está na cozinha. Você quer que eu... Quero ir sozinha. Ele respeitou. Amanda virou-se e atravessou o corredor que levava à cozinha, onde o calor dos fogões e o som de panelas preenchiam o ambiente. Assim que entrou, todos se calaram. Havia 6 pessoas ali. 2 cozinheiros, 3 auxiliares e uma gerente de salão. Todos olharam. Nenhum falou. Amanda respirou fundo. Boa noite. Eu sei que todo mundo aqui está sabendo do que aconteceu. E sei também que não é a primeira vez que alguém negro entra por essa porta e é tratado como um estranho. Ninguém respondeu. O que aconteceu comigo hoje podia ter acontecido com qualquer um de vocês. Aliás, talvez já tenha acontecido. De outro jeito, com outras palavras. Mas o sentimento é o mesmo. Um dos auxiliares de cozinha, um rapaz magro chamado Felipe, de pele escura e olhos inquietos, ergueu a mão. Já me confundiram com o entregador aqui na porta. 2 vezes. Cliente e gerente. Eu não falei nada. Só deixei quieto. Por que deixou? Porque eu precisava do emprego. Amanda assentiu. Entendia mais do que gostaria. Isso vai mudar. A partir de agora, esse restaurante não vai tolerar nenhum tipo de discriminação. Nem de cliente, nem de funcionário, nem de ninguém. E quem tiver medo de perder o emprego por denunciar racismo, pode me procurar direto. Porque agora eu tenho chave e contrato. E isso significa que vocês também têm voz. A gerente, uma mulher branca de 40 e poucos anos chamada Helena, cruzou os braços. E o que acontece se o cliente for racista? A gente expulsa? Sim, respondeu Amanda sem hesitar. E se o cliente quiser fazer escândalo, que faça lá fora. Aqui dentro ninguém mais vai engolir sapo para manter aparências. Helena bufou. Isso vai dar problema. Não mais do que já dá manter tudo como tá. Os cozinheiros se entreolharam. A atmosfera começava a se reverter. Amanda caminhou até o fundo da cozinha, onde uma parede de azulejos brancos servia de quadro para recados, escalas e avisos. Amanhã esse quadro vai ter um novo papel. Canal de denúncias interno. Anônimo se quiserem, mas não invisível. Nenhum grito vai morrer aqui dentro. Nem do salão, nem da cozinha. Felipe murmurou algo. Isso devia ser normal, né? Devia. Mas nunca foi. A conversa durou mais de 1 hora. Histórias foram surgindo. Um auxiliar contou de uma cliente que se recusava a ser atendida por ele. Um cozinheiro mais velho revelou que nunca tinha recebido aumento em 4 anos, enquanto colegas brancos, recém-contratados, ganhavam mais. Ninguém se espantou. Apenas abaixavam a cabeça como quem reconhece uma ferida antiga. Amanda ouviu tudo. Anotou nomes, detalhes e prometeu. Cada um desses relatos seria registrado, investigado, corrigido. Ao sair da cozinha, cruzou com uma funcionária do turno da manhã que estava chegando mais cedo por engano. Uma mulher negra, cabelos trançados e mochila simples nas costas. Parou ao ver Amanda. Você que é a nova sócia? Sou. Vi nas mensagens do grupo... Queria dizer... Obrigada por bater de frente, por não ir embora. Amanda sorriu, cansada, mas firme. A gente só vai embora depois que a porta abre para todos. Voltou ao salão. O chefe a esperava com 2 copos de vinho sobre a mesa no canto. Sentaram-se. O restaurante, agora mais vazio, estava mais silencioso. Os que restaram comiam devagar, como se absorvessem o peso do que tinham presenciado. Isso foi só o começo, disse ele. É, mas às vezes o começo já muda tudo. Vai ser difícil. Sempre foi. A diferença é que agora não tô sozinha. Ele ergueu o copo. Ela também. Brindaram. Do outro lado do salão, uma jovem negra, cliente, se aproximou timidamente. Com licença, só queria dizer que foi a primeira vez que me senti respeitada num lugar assim. Obrigada. Amanda a olhou nos olhos. Obrigada por ficar. Por ver. A jovem sorriu e voltou para sua mesa. Naquela noite, Amanda não dormiu.
Sentou na varanda do pequeno apartamento onde morava com o chefe, os pés descalços sobre o piso frio, a chave do restaurante girando entre os dedos. Pensava na infância, quando a mãe dizia para não chamar atenção nos lugares chiques. Pensava nas entrevistas de emprego em que pediam para prender o cabelo ou clarear o tom da maquiagem. Pensava em quantas vezes teve que engolir o orgulho para manter um lugar à mesa. E agora, finalmente, tinha a própria mesa. Mas a responsabilidade pesava. No celular, dezenas de mensagens. Amigos, conhecidos, estranhos que haviam presenciado o ocorrido e postado nas redes sociais. O vídeo do tapa já estava circulando. Alguém tinha gravado. E mesmo sem ela dizer uma palavra, Amanda agora era símbolo. Não queria ser símbolo. Queria ser mudança. Mas sabia que os dois caminhavam juntos. E amanhã seria um novo dia. Com portas abertas e verdades expostas. E ninguém ia poder fingir que não viu. O dia seguinte começou antes do sol nascer. Amanda chegou ao Miró às 6:30 da manhã. As ruas ainda estavam vazias, a cidade engatinhando em silêncio. Parou diante da fachada do restaurante, onde o letreiro dourado refletia a luz dos primeiros raios. Pela primeira vez, não sentiu um nó no estômago ao ver aquela porta. Tirou a chave do bolso, colocou na fechadura e girou com firmeza. A maçaneta respondeu com suavidade. O restaurante estava vazio, como um palco antes da peça. As mesas ainda cobertas por panos brancos perfeitamente esticados, os talheres alinhados, as cadeiras simétricas, tudo em ordem. Mas não era a mesma ordem de antes. Passou os olhos por cada canto. Cada detalhe agora era seu também. Um espaço onde havia sido ferida, mas que também havia decidido reconstruir. Não para limpar a vergonha, essa não era sua, mas para garantir que ninguém mais passaria por aquilo sem voz. Foi até o quadro de avisos. Retirou todas as folhas antigas. Horários vencidos, comunicados impessoais, recados escritos com tinta fria. Colocou no lugar um novo cartaz, impresso em folha branca com letras grandes. Código de conduta antirracista. Válido imediatamente, racismo não será tolerado. Nem de clientes, nem de colegas, nem de supervisores. Qualquer denúncia será ouvida e investigada diretamente pela direção. Funcionários têm direito à dignidade, ao respeito e à equidade. Atos de discriminação resultarão em demissão imediata. Clientes que desrespeitarem qualquer funcionário serão convidados a se retirar, independente de status, consumo ou influência. Assinado, Amanda Lima, sócia proprietária. Abaixo do cartaz, grampeou uma pequena caixa de sugestões e denúncias, com abertura discreta e um aviso. Envie seu relato. Pode ser anônimo, mas nunca será ignorado. Às 7 em ponto, o chefe chegou. Carregava 2 sacolas com pão fresco e café. Dormiu? Amanda riu baixo, sem humor. Tô há 3 dias sem dormir direito. Mas hoje, sei lá, acordei diferente. Orgulhosa? Ela hesitou. Vigilante. Foram para a cozinha, onde o movimento logo começou. Um a um, os funcionários chegavam. E junto com eles, os olhares. Uns de alívio, outros de expectativa. E alguns, de incômodo. Nem todo mundo estava preparado para a mudança. Nem todos aceitavam perder privilégios camuflados. Às 9, a coletiva de imprensa teve início. O chefe organizara tudo com discrição. Não seria um espetáculo, seria um posicionamento. Um vídeo curto gravado na sala de eventos do restaurante, com Amanda e ele lado a lado, prontos para declarar publicamente a mudança de estrutura e de valores. A gravação começou. Bom dia, eu sou Leonardo Sá, fundador e chefe do restaurante Miró. Estou aqui hoje com Amanda Lima, minha esposa, e a partir de hoje, minha sócia. Amanda respirou fundo. Olhou direto para a câmera. Ontem fui agredida dentro do restaurante onde meu marido é chefe e proprietário. A funcionária responsável foi desligada imediatamente. Mas a violência que sofri não é um caso isolado. É reflexo de um padrão. Padrão que agora será quebrado. Por isso, assumo a sociedade do Miró com um compromisso claro. Transformar este espaço num lugar onde todas as pessoas, especialmente negras,
Sejam respeitadas desde a porta até a saída. Leonardo retomou. Essa decisão não é simbólica. Amanda assume funções de liderança, gestão de equipe, seleção de fornecedores e políticas de inclusão. Ela tem voz plena. E quem não aceitar essa nova realidade está no lugar errado. A gravação foi encerrada e postada no perfil oficial do restaurante. A repercussão foi imediata. Em minutos, compartilhamentos explodiram nas redes sociais. Algumas celebridades comentaram. Ativistas elogiaram a postura firme. Haters apareceram. Sempre aparecem. Amanda leu tudo com frieza. Não se iludia. O país amava histórias de superação desde que não incomodassem demais, mas não queria ser exemplo. Queria ser ruptura. À tarde, reuniu toda a equipe na área externa do restaurante. Um círculo se formou embaixo das árvores, com cadeiras improvisadas, cadernos no colo e mãos cruzadas. Quero conhecer vocês de verdade, saber suas histórias, o que os trouxe até aqui, o que vocês aguentaram calados. Demorou, mas começaram a falar. Primeiro tímidos, depois com raiva, dor, vergonha. Helena, a gerente, contou que tinha presenciado piadas racistas de clientes antigos e nunca soube como reagir sem colocar o restaurante em risco. Agora você sabe, disse Amanda. Agora tem respaldo. Felipe, o auxiliar de cozinha, contou que já foi chamado de escurinho por um fornecedor e teve que sorrir. Nunca mais. Amanda respondeu. E se isso acontecer de novo, você me chama na hora. Entre relatos, surgiu uma funcionária nova. Júlia, uma moça negra de cabelo raspado que limpava o salão. Eu nem pensei em contar para ninguém, mas ontem, quando tudo aconteceu, eu chorei no banheiro, porque foi a primeira vez que eu vi alguém reagindo e sendo ouvida. Amanda se levantou. Isso não é sobre mim. É sobre a estrutura. E ela só muda se a gente mudar juntos. No fim da reunião, pediu para que cada um escrevesse, em sigilo, algo que gostaria que mudasse na rotina do trabalho. Recebeu papéis com pedidos simples. Quero ser chamada pelo meu nome. Quero poder usar meu cabelo como é. Quero ter chance de crescer. Quero parar de ter medo. Ler aquilo foi mais duro que levar o tapa, porque o tapa foi físico. Aquilo era a crueza do cotidiano. De volta ao salão, encontrou o chefe reunido com fornecedores. Ela quer uma nova política de compras, disse ele apontando para Amanda. Vamos começar a incluir pequenos produtores negros, periféricos, quilombolas. Vamos mudar quem lucra com nossa cozinha. Os fornecedores assentiram, alguns com entusiasmo, outros desconfiados. E se o cliente estranhar? Perguntou um deles. Cliente não manda aqui. Amanda respondeu. Se ele estranhar porque um fornecedor é negro, ele pode comer em outro lugar. No fim do dia, já exausta, Amanda parou diante do espelho do banheiro do restaurante. Tocou de leve o rosto onde a agressão havia deixado uma marca quase invisível, mas ainda presente. Depois olhou para si inteira. Tinha sobrevivido, mas não era sobre resistir. Era sobre existir, com dignidade, com poder, com nome. E agora, com chave. Na semana seguinte, o Miró se transformou em um território em transição. O que antes era apenas um símbolo de sofisticação paulistana, agora se tornava também um espaço de questionamento e reconstrução. No início da noite de sexta-feira, a fila para o jantar dobrava a esquina. Mas não era só pela comida. Queriam ver a mulher que agora dividia a casa com o chefe. Queriam entender se era verdade tudo que tinham lido, visto, compartilhado. Se era real mesmo que uma mulher negra agora decidia o que era servido, quem servia e, principalmente, como se tratava quem entrava ali. Amanda chegou cedo. Vestia uma blusa preta de tecido leve, cabelos soltos e um colar simples com um pingente de punho cerrado. Não era armadura, era presença. Logo na entrada, foi surpreendida por uma cena que a fez parar. Uma menina negra, de uns 7 anos, acompanhada da mãe, esperava na calçada com um buquê de flores nas mãos. A mãe sorriu ao vê-la. Ela quis te trazer isso,
Disse que você é a primeira mulher preta que ela viu sendo dona de um restaurante desses. Amanda ajoelhou-se diante da menina, pegou as flores com carinho e segurou suas pequenas mãos. E um dia, quando você quiser, pode ser dona de quantos restaurantes quiser também. A menina sorriu. A mãe chorou. Dentro do salão, a noite começou a correr como previsto, mas com novos detalhes. A playlist da casa, antes feita só pelo chefe, agora tinha faixas escolhidas por Amanda. Gil, Alcione, Elsa, Lineker. Os quadros nas paredes foram reorganizados. Fotografias de cozinheiros e cozinheiras negras ocupavam agora o destaque principal. Uma delas era de Dona Marluce, mulher baiana de 70 anos que fornecia os temperos secos e orgânicos desde o primeiro ano do Miró, mas até então nunca tinha sido mencionada. No centro do salão, uma nova mesa comunitária havia sido instalada. Amanda fizera questão. Ali, grupos diferentes se sentavam lado a lado, sem reservas formais. Um espaço para quebrar bolhas, ou pelo menos tentar. Durante o serviço, um incidente pequeno, mas revelador, testou a nova estrutura. Um cliente, homem branco de blazer claro e ar arrogante, fez um comentário ao garçom. Você devia sorrir mais. Esse ar sério não combina com um restaurante elegante. O garçom sorriu amarelo, sem graça, e desviou o olhar. Amanda viu. Aproximou-se com calma. Boa noite. Tudo bem por aqui? Sim, tudo certo. Só estava dando um toque no rapaz. Que tipo de toque? Ah, nada demais. Só que ele podia sorrir mais, ficar mais simpático. Amanda ficou em silêncio por um segundo. Depois se virou para o garçom. Pode voltar para a cozinha e descansar um pouco. Eu atendo essa mesa. O cliente pareceu surpreso. Não precisa disso. Foi só uma sugestão. Aqui não damos sugestões sobre como as pessoas devem parecer. Elas trabalham, servem, cuidam e são respeitadas. Se não gostar do jeito de alguém, pode levantar e ir embora. Ele olhou ao redor, como se procurasse apoio. Mas ninguém disse uma palavra. Estava sozinho. Pagou a conta em silêncio e saiu antes da sobremesa. O garçom voltou 10 minutos depois com os olhos marejados. Obrigado, Amanda. Nunca me defenderam assim, em lugar nenhum. Ela colocou a mão no ombro dele. Aqui você não vai ser invisível. Mais tarde, já perto do fechamento, a equipe inteira reuniu-se ao redor da mesa comunitária para o primeiro jantar interno da casa, sob a nova gestão compartilhada. Era tradição em restaurantes fechar a noite com a equipe comendo junta, mas no Miró, isso nunca tinha sido prioridade. Amanda queria mudar isso também. Vamos comer como iguais, porque é isso que somos, disse ela, servindo arroz de açafrão no prato de Júlia, a funcionária da limpeza. Amanda, você não tem medo de que tudo isso seja só moda? Que as pessoas só estejam apoiando porque tá em alta? Ela olhou para o prato por um instante antes de responder. Tenho, mas prefiro isso a fingir que não tem ninguém vendo, porque se tem gente olhando, tem gente ouvindo. E quando a gente é ouvido, a mudança começa. E quando a onda passar, Amanda ergueu os olhos firme. Aí a gente segura na maré e continua. Porque já nadamos contra a corrente a vida toda. Na saída, enquanto os últimos funcionários apagavam as luzes e riam baixinho, Amanda ficou sozinha na varanda. O chefe se aproximou. Tá pensando no quê? Em tudo que ainda falta, em tudo que não vou conseguir impedir, mas também em tudo que já começou a mudar. Ele a abraçou por trás, o queixo apoiado em seu ombro. Você fez algo aqui que ninguém jamais conseguiu. Trouxe verdade. Amanda sorriu de leve, mas o olhar era sério. Trouxe memória, porque todo espaço novo só nasce quando a gente expulsa o esquecimento. E naquela noite, mais do que um restaurante, o Miró se tornou lembrança viva de que dignidade não se pede, se impõe. Se essa história tocou em algo dentro do peito, inscreva-se no canal. Compartilhe. Leve adiante. Porque o mundo só muda quando mais pessoas sabem onde a mudança começou.